Bom, estou aqui pro terceiro vídeo dessa saga falando demais. Jesus, socorro! Gente, mas agora é pra finalizar essa história. Meu Deus do céu, eu não aguento mais essa história na minha vida. Pela misericórdia de Deus. Cansativo, viu? Mas tá bom, vamos finalizar esse papo? Vamos. Esse terceiro vídeo agora é pra gente conversar. É um assunto, nossa, gente, mega cansativo, mega, meu Deus do céu, não é normal não. Mas vamos lá. O assunto de hoje é pra falar sobre... Quem já assistiu aquele filme não, aquela série Mukiranas? Engraçado que há alguns anos atrás aqui no meu canal, eu reagi a um vídeo desses. Eu reagi lá no apartamento. E eu lembro que eu reagi, gravei pra vocês, postei, eu falei, gente, que absurdo alguém viver desse jeito. Eu vi aquele vídeo e eu ficava chocada. Meu Deus, como o ser humano pode ver assim? Vamos lá, porque eu vivi com. Pois é. E o legal da história é, vamos começar aqui. Esse cara, ele tem a capacidade de falar que todo mundo é vagabundo, todo mundo não quer trabalhar, todo mundo... Como que é? É isso. É vagabundo, não quer trabalhar. É isso que ele fala. Mas um cara de 50 anos mora na casa do pai. É o pai que paga IPTU. Come até hoje 50 anos. Na casa da mãe. Café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Quando não tem a casa da mãe, que a mãe tá pé da vida e dá um chispa pra lá, ele vai pra casa dos tios, vai pra casa dos primos, vai pra casa dos amigos. Por que, Angélica? É porque não tem dinheiro? Não. Uma amiga minha me falou uma palavra que faz sentido. Gigolô. Vocês lembram dessa palavra? Pois é. Gigolô, eu fui até pesquisar uma vez. Gigolô se dizia para homens que eram sustentados pelas prostitutas, era isso? Acho que era isso. Pelas mulheres, pelas prostitutas, uma coisa assim. Esse cara é sustentado por todo mundo que ele pode. Todo mundo que ele consegue, ele vai dar um jeito de ser sustentado pela pessoa. Durante as trilhas, eu ficava, gente... No começo, lá no início, quando eu conheci ele sempre levava uma mesma pacote de bolacha. E eu ficava, nossa, gente, tipo assim, né? Que coisa mais sem graça de se comer. Só que ele levava um pacote de bolacha e ele não comia. O que ele comia? Ele comia os lanches que eu levava, que a fulana levava, que a ciclana levava, que o Bertão levava, e assim. Todo mundo que levava alguma coisa, ele comia de todo mundo. E como que ele fazia? Sendo legalzinho, paparicando todo mundo. Ai, fulana, você comprou isso. Ai, fulana, você trouxe isso. Ai, fulana, não sei o quê. Ai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí a pessoa sem graça. Ai, fulano, você quer? Claro! Até hoje ele é assim. Até hoje. Ele leva sempre um pacote de bolacha. Bolacha doce. A mais barata. Um pacote. Ele come esse pacote? Ele come dos outros. O engraçado é que tem gente que tem a capacidade ainda de levar um lanche pra ela mesma e um lanche pra ele. Porque eu fico pensando, acredito eu, que as pessoas têm a impressão que ele é um pobre coitado. Ai, tadinho. Ninguém cuida dele. Ele não tem dinheiro pra comprar as coisas. Acredito eu que as pessoas pensam assim. Ele é um pobre coitado. Tadinho. Ele precisa de alguém que ajude ele. Nossa, que dê a comida pra ele. Ele não tem o que comer em casa. Realmente não tem. Não é porque não compra. Não é porque não tem dinheiro. Lá no início, quando ele me pegou pra Cristo, né? Quando ele conseguiu me fisgar, quem levava tudo pra ele? Eu. Eu fazia torta antes da trilha.
E eu levava pra mim, pra ele, pros meus filhos, pra ele e pra todo mundo da trilha. Eu sempre fui assim. Vocês aqui no canal, vocês sabem como que eu sou. Eu gosto de cozinhar, eu adoro. Eu falo, eu gosto de servir as pessoas com alimento, eu amo. Então, ele adorou isso. Então eu sempre fiz muita comida, sempre gostei. E eu levava pra ele pras trilhas. E para outras pessoas também, todo mundo comia. Só até a hora, até o momento que ele começou, tipo assim, a me segurar. Não, ficar levando pra todo mundo, não, e não sei o que. Claro que ele começou a fazer isso, né? Começou a me manipular pra levar só pra ele. E aí tudo que eu levava, claro, ele comia. O dele, não. Até hoje ele faz isso nas trilhas. Quando eu conheci esse cara, gente, quando eu paro pra pensar assim, eu falo, nossa, como que a mulher apaixonada é besta. Esse cara, não deu uma semana que a gente tava se conhecendo, ele já tava falando comigo, reclamando sobre almoço, né? Ah, porque eu almoço na casa da minha mãe, segundo ele, me dizia naquela época, ele dava um dinheiro pra mãe dele porque ele comia lá. Mentira! Mentira! Ele não dá R$1 pra mãe dele. Mas ele falava pra mim que ele dava um dinheiro pra ajudar a mãe dele porque ele comia na mãe dele. E aí ele começou a me reclamar. Não, é na hora do almoço, né? Ai, a gente trabalha o dia todo, não sei o que. Chega na minha mãe, não tem comida, preguiça que ela tava e não fez uma salada e não fez não sei o que. E aí, eu que acabei de chegar na vida dele e escutei dele que ele ajudava a bancar a casa da mãe dele, porque foi o que ele me falou, que ele dava o dinheiro pra mãe dele comprar os alimentos. E eu escutando que ele ajudava a bancar a mãe, eu fiquei, nossa, que chato, né? Tipo assim, ele paga e a mãe dele não cozinha, né? Foi a minha visão naquele momento. Até que, claro, eu, como sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de cuidar de todo mundo, eu falei, não, vem almoçar aqui, né? É o horário que eu tô almoçando com os meninos, você vem almoçar aqui, eu te falo e você vem. Pensou 2 vezes? Mas nem... Pensou 2 vezes, nada, filho. Na mesma hora, no dia seguinte ele já tava me mandando um áudio. Ó, tô indo almoçar aí tal hora. Tipo assim, eu lembro que eu até levei um susto, tipo, nossa, eu vou ter que correr, arrumar tudo aqui. Porque assim, eu acabava almoçando um pouquinho mais tarde por conta do horário dos meninos, né? Mas tá bom. Aí comecei essa loucura, né? Esse homem tomava café da manhã na casa da mãe dele, almoçava na minha casa, saía do serviço dele, ia pra minha casa e tomava café da tarde na minha casa, ou jantava se eu fizesse janta. Não, era café da tarde que eu fazia, né? E aí ele começou a me cobrar janta. Olha a canalice! Ele começou a me cobrar de fazer janta. Eu falava, não quero jantar. De vez em quando eu fazia janta, né? Mas só porque ele ficava enchendo o saco. Mas eu não quero jantar comida. A gente come pão, come um lanche, tá tudo bem. Mas aí hoje eu entendo, né? Que claro, ele queria que eu gastasse um pouquinho mais com ele, né? Porque, né? Besta sou eu, besta é você. Então, quando eu fui pra casa dele, no início era só eu e ele. Ele falou, eu vou comprar as coisas pra gente. Vou. Tá bom. Deixei pra ele pra ver como seria, né? Ele ia comigo no mercado, comprava um pacote de macarrão, umas 4 batatas, sempre era isso, tá? Um molho de tomate, um pacote de arroz por mês, um pacote de feijão por mês, tipo isso, era a compra dele, era basicamente isso. E eu ficava, né, fiquei tipo assim, sem graça, né, meio aquela sensação, não, talvez ele não tenha dinheiro, né, não pode comprar comida, e ele queria ir junto comigo, tipo assim, ele não me deu dinheiro, vai lá e faz uma compra, não, ele vai lá fazer a compra. E eu de moto, e é rapidinho, vai lá, vamos lá fazer isso, comprar isso, acabou. Mistura? Não. Por quê? Porque segundo ele, quando eu me separei da fulana,
Eu diminui muito de comer carne, isso fez muito bem pra minha saúde. Carne tava me fazendo mal, eu tava passando mal e não sei o que. Eu diminuí, parei de comer carne. Então ele não compra carne. Então tá bom. Aí não comprava carne, ele comprava só o que ele queria. Ok. E aí então, o que acontece? Eu sempre fui carnívora, eu gosto de carne. Aí quem comprava carne? Eu. Quem comprava carne era eu, quem comprava um docinho pra comer era eu, quem comprava as coisas pra fazer alguma outra coisa era eu. Ele comprava o que ele queria, do jeito que ele queria, isso só tava eu e ele. Mas toda receita boa que eu quisesse comer, eu ia lá e comprava. Eu ia lá e fazia do meu jeito, tudo com o meu dinheiro, tá bom? E ele comia tudo. Tudo que eu fizesse, ele comia. E tudo que tinha nas panelas, ele acabava com absolutamente tudo. Se tivesse meio quilo de frango na panela, ele ia comer meio quilo de frango. Se tivesse 1 quilo de carne de boi, de porco, ele ia comer esse 1 quilo. Ele não pensava. Ele comprava, mas comia. Tá. Lá no início, quando a gente começou a se relacionar, ele dizia assim pra mim: eu adoro ir pra casa da minha mãe que dia que era? Sexta-feira à tarde, porque a gente se junta lá, fica conversando e toma um lanchão da tarde e não sei o quê. E claro, aqui, a minha família, tipo assim, é mais cada um na sua. É mais assim. Sou acostumada com isso. Então, quando ele me falou isso, eu achei bonitinho, né? Nossa, que legal, né? Tá reunido com a família, ir pra tomar um lanche, essas coisas. Achei bonitinho, né? Até que eu fui a primeira vez. Ele falou, vai lá, minha mãe chamou você pra ir pra lá, né? Também na sexta-feira. Eu falei, não, tá bom, vou ir. Já tinha conhecido a família dele e tal. Falei, vou ir. Nesse tempo os meninos não estavam comigo não, né? Estavam com o pai. Foi o tempo que eu levei meus meninos pra lá. Beleza, vou ir, vou levar alguma coisa. Passei no mercado, comprei, sei lá, um bolo, um pão, alguma coisa. Levei, porque na minha cabeça, eu não vou pra casa de alguém pra comer um lanche, alguma coisa e não levar nada. Pra mim sempre foi isso. E levei alguma coisa lá, tá? Passei no mercado, comprei alguma coisa pra levar. Ele chegou com alguma coisa? Não. Ele chegou do trabalho pra comer. Só isso. Chegou lá, comeu, virou as costas e foi embora. Aquela história de vou ficar conversando com a família, vou ter um tempo com a minha família. É um caramba. Ali é só comer, filho. Ali é só encher a barriga às custas dos outros e virar as costas e ir embora. Eu, tipo assim, comi alguma coisinha e conversando. E tudo que sobra ele leva embora, tá? Tudo que sobra. Não compra um pão de queijo. Ele não compra. Mas ele come. A tia dele, o tio dele, a mãe dele, os irmãos dele, quem for, leva pra todo mundo comer. Ele come, o que sobra ele leva. Coitado sou eu, coitada é você, tonta sou eu, tonta é você. Ele come bem. Então, assim, eu comecei a ver que, tipo assim, aquela história romântica, bonitinha, de eu vou me reunir com a família toda sexta-feira, pra ter a tarde com a família, pra ter o café da tarde com a família. Tão lindo. É um caçamba. A única coisa que ele quer é comer de graça. Comer nas custas dos outros, porque ele gosta de economizar. Tá. Durante as coisas de família, as reuniões de famílias, eu escutava comentários dele, assim, das pessoas da família dele, sobre as atitudes dele, que, nossa, pra mim é revoltante. As pessoas diziam que durante momentos com toda a família reunida, ele teve a capacidade de perguntar pra todo mundo. Ele sempre esperou todo mundo comer, né? Todo mundo comeu, todo mundo comeu.
Comeu. Tem uma panela cheia de coisa. Ele, então, passava a língua nas comidas pra ninguém comer mais. Pra quê? Pra ele comer tudo o resto sozinho. Ele esperava todo mundo comer e ficava olhando se as pessoas iam comer demais. Tá? Fazia isso. E quando ele via que todo mundo comeu, pra ninguém repetir, passava a língua na boca e todas as comidas, pra ninguém mais querer pegar. Teve uma vez que uma parente dele falou pra mim, falou, Angélica, ele teve a capacidade de, em uma festa da família, ele pegou uma panela grande, colocou tanta comida que o negócio tava, a gente achou que ele ia passar mal. Tá passando fome? Não tá! Tem necessidade disso? Não tem! Por que faz isso? Se aproveitar de todo mundo. Levou alguma coisa pra fazer? Não! Levou alguma receita? Não. Levou um pão de queijo? Não. Mas come tudo que tem. Acaba com tudo que tem. Só pra se aproveitar dos outros. Tá bom. Com o tempo eu descobri, eu fui entendendo esse lado doente dele. Tipo assim, ele faz tudo pra economizar. Gente, não é que tá passando fome. Não é que não tem dinheiro. É porque a doença desse cara é economizar. Ele faz tudo pra economizar. Ele não tem senso, ele não tem lógica, ele não tem raciocínio. A única coisa que ele pensa é não gastar o dinheiro dele, mesmo que ele morra de fome. Ele não vai gastar o dinheiro dele. É não gastar o dinheiro dele. Então, se ele tiver que usar alguém para guardar dinheiro, ele vai usar. Se ele tiver que fazer mal a alguém para guardar o dinheiro dele, ele vai fazer. A cabeça dele, a única coisa que existe é dinheiro guardado na conta. Só. Ele não vai fazer nada por ninguém, porque ele só quer guardar dinheiro na conta. Tá. Quando eu descobri esse lado dele, que eu decidi, eu vou trazer meus filhos, já tinham 6 meses que meus filhos estavam com o pai. Falei, agora as coisas financeiramente pra mim estão boas. Eu já sabia que ele tinha esse lado doente dele por dinheiro, né? Comigo já não bancava. Eu falei, nunca que eu vou trazer meus filhos pra ele bancar. Então quando eu vi que eu posso me bancar meus filhos, bancar a casa, mesmo morando com ele, né? Agora eu vou trazer meus filhos. Goste ele ou não, queira ele ou não, vou trazer meus filhos. Fui lá, busquei meus filhos e trouxe. Não gostou, não queria. Foi problema seu. Se você me quer, você quer meus filhos e acabou. Trouxe meus filhos. A primeira coisa que eu fiz quando eu trouxe meus filhos, trouxe um dia, chegamos, descansamos, eu e os meninos. No dia seguinte, peguei os dois, vamos no mercado. Fiz a primeira compra pra mim e pra eles, uns 600 reais mais ou menos. E aí, fiz a compra e falei pro meu ex. Falei, você pode ficar tranquilo que a compra da casa, quem vai fazer sou eu, não vai ficar pra você, tá? A água e a luz, se você puder continuar pagando, você pode pagar. O gás eu compro, a internet eu já pago. As compras sou eu que pago. A água e a luz, se você puder pagar, né, você paga. Senão a gente vê, eu divido com você. Falei assim, bem claro. E claro, claro que eu não tava pensando em bancar tudo sozinha, tá? Não sou besta a tal ponto, mas seria, né, tipo assim, pelos meus filhos. Mas aí eu consegui que ele pagasse pelo menos a água e a luz. No começo, o gás eu também comprava, tá? Só nos últimos meses que ele que comprou. Mas no começo eu também pagava pelo gás. Água, não. Gás, internet e toda a comida da casa. Sempre fui eu. Comida, assim, não é só comida, né? Comida, produto de limpeza, tudo sempre fui eu. Tá, trouxe meus filhos, fiz a primeira compra. Ele não queria meus filhos, não queria. Coisa de uma semana ele virou... Uma semana não. Uns 3 dias, 4 dias, e pronto, mudou a cara dele. Quando ele viu que por conta dos meus filhos ele teria tudo, porque ali fui eu, nos primeiros dias que meus filhos estavam, nos primeiros meses, né? Eu fui completamente quem eu sou, quem eu gosto de ser.
que vocês aqui no canal, vocês me conhecem. Eu gosto de fazer uma boa compra, eu gosto de fazer uma boa comida, eu gosto de deixar tudo na casa, eu gosto de cuidar. Eu amo isso, eu amo ter momentos com a família. Então ali ele sentiu, nossa, por conta dos filhos dela, eu vou ser mimado. E sim, ele foi, nos primeiros meses. Tudo ele tinha. Tinha um almoço completo, tinha uma janta completa, tinha um lanche da tarde completo, tinha o café da manhã completo, tinha tudo. Ele não precisava gastar R$1. Não gastava R$1 e tinha tudo na casa dele. Então ele amava meus filhos. Ele tratava meus filhos bem. Ele chamava meus filhos de filho. Não, filho, não sei o que, não, filho. É tudo lindo com os meus filhos. Ai, que bonitinha, só que essa daqui não é minha não, viu? Resgatei, mas já arrumei uma casa pra ela. Fala, eu vou lá pra casa da minha prima. Minha outra prima. Então meus filhos viraram filhos dele quando ele entendeu que por conta dos meus filhos ele teria tudo. Seria mimado, né? Teria a vida de rei que ele sempre amou. Beleza. Só que aí, em pouco tempo, em poucas semanas, esse cara começou a me incomodar. Por quê? Eu comprava comida, eu cozinhava, eu fazia tudo por todo mundo, sem reclamar. O que esse cara começou a fazer? Reclamar dos meus filhos comer. Ele não queria que os meus filhos comessem. Meus filhos só poderiam comer uma banana no dia, porque se comesse duas, ele falava que meus filhos estavam passando fome. Se meus filhos comessem mais de 2 pães, ele falava que meus filhos estavam passando fome. Tá passando fome? Gente, eu sério, aquilo ali começou a me dar uma raiva dele. Ele achava ruim que os meus filhos comessem. São meus filhos. Meus filhos vão ser a minha prioridade. O cuidado maior que eu vou ter vai ser com os meus filhos. Eu fazia muito por ele, dava muito por ele, sim. Só que os meus filhos são meus filhos. Sempre vão ser prioridade. Então, ele começou a achar ruim que os meus filhos comiam, que os meus filhos tivessem algum gasto. Ele reclamava que eu tivesse gasto com os meus filhos. Aí esse cara começou a perder de mim. Aí ele começou. Então, até então, a minha televisão, eu deixava, quando era sábado e domingo, eu deixava ele no comando, né? A minha TV, a internet era minha. Então eu deixava ele no comando até então. Eu falava pros meninos, vai assistir com ele, né? Ele gosta de assistir um filme, vai assistir com eles. Aí parou. Cortei, acabou a gracinha. Já que você fica reclamando com os meus filhos, comecei a cortar um monte de coisa. Cortei o mimo da televisão pra assistir o que ele quer. Não, meus filhos querem assistir, meus filhos vão assistir, ponto. Acabou pra você. Alimentação. Comecei a não fazer de tudo pra ele, sabe? Acabou. Todo final de semana ele me pedia pra fazer bolo. Eu fazia. Parei. Até fazia às vezes por conta dos meus filhos, mas parei. Falei, não vou ficar mais sustentando esse cara. Ele é muito folgado. Não vou. Tá. Até chegar ao ponto de, nos últimos meses, eu só fazia... Gente, eu nunca vivi uma coisa dessas. Mas eu vivi, eu aprendi com ele a viver assim. Então, assim, a alimentação era... Carne tinha que ter, porque eu sempre gosto de comer uma carne, né? Então, assim, era arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho mesmo, e frango. Uma coxinha de frango, coxinha da asa. Meus filhos também viveram assim, tá? Por quê? Porque eu falei, eu vou economizar, porque eu tinha um sonho meu pra resolver. Então, eu vou economizar e é isso. E os meus filhos, quando eu queria dar alguma coisa diferente para os meus filhos, né? Porque são crianças, tem que comer alguma coisa, tem que, né? Pegava meus filhos e ia comer em algum lugar. Nas primeiras vezes, né? Tipo assim, pra não falar, ai, nossa, tá, né? Tá sendo mesquinha comigo, porque eu não gosto de ser assim com ninguém. Eu chamei ele, eu falei, ó, eu vou ali comer um lanche com os meninos, quer ir? Não, claro que não, né? Ele ia querer gastar? Nunca. Então, nas primeiras vezes eu chamei.
Depois não chamei mais não. Pegava meus filhos e falava, vamos comer um lanche. Vamos comer um sorvete. Porque antes eu comprava tudo pra ele comer, pra ele ser incluído em tudo. Então eu comprava pote de sorvete, eu fazia um bolão, eu comprava as coisas, fazia lanche, fazia de tudo pra agradar todo mundo, inclusive ele. Só que aí ele foi perdendo comigo e eu fui tirando. Falei, acabou, filho, acabou, a tonta acabou. Você não quer respeitar os meus filhos. Você quer ser mesquinho com os meus filhos. Teve uma vez que ele pegou e falou, seus meninos não têm educação, eles comem tudo que tiver. Eu falei, vamos lá. Aí eu lembrei, vocês lembram lá da história que eu falei o que ele fez, que ele faz com a família dele? O cara de 50 anos. Aí eu falei, quando você vai pra casa da sua mãe, tudo que tiver, você come sem pensar em ninguém. Aí a resposta dele, mas é a casa da minha mãe. Eu falei, mas aqui é a comida que eu compro, eu faço e eu sou mãe dos meus filhos. Acabou. Aí ele engolia seco. Meu filho, eu compro pros meus filhos. Eu faço por eles, não é pra você. Quando você vai entender? Aí ele ficou sem graça. Então assim, ele foi só perdendo comigo. Parou de ter comida do jeitinho que ele gosta, parou de ter um monte de coisa. Aí ele começou a comprar o pão, aí ele começou a comprar ovos pra ele comer de tarde. Eu nem deixava meus filhos comer, tá? Os ovos que ele comprava. Tanto que às vezes meus filhos, mãe, eu posso fazer um ovo? Não fui eu que comprei. Quando eu comprava, ele comia. Mas quando ele comprava, eu não deixava meus filhos comer. Por quê? Eu sou egoísta? Não. Porque uma única vez que os meus filhos comeram, a primeira e única vez que meus filhos comeram o ovo que esse infeliz comprou, a cara dele foi de ódio. Porque meus filhos estavam comendo o ovo que ele comprou. A cara dele foi tipo assim, fechou. Falei, nunca mais meus filhos vão mexer em nada do que esse cara comprar. Nada. O pão que ele comprava, os meus filhos comiam. Por quê? Porque a comida que eu comprava, o infeliz comia. Sim. Tudo que eu fizesse, ele continuava comendo. Só que era assim, no começo, ele fazia daquele jeito lá, daquele esquema lá. Tudo que tivesse nas panelas, ele acabava. Aí vinha, ô amor, posso comer tudo que sobrou na panela? Se tivesse 1 quilo de arroz, ele ia comer. 1 quilo de feijão, ele ia comer. Aí eu comecei a mudar o esquema da casa. Comecei a separar em porções que desse exatamente para a mesma quantidade para cada um. Éramos 4 na casa, então a porção que eu deixava nas panelas era a mesma porção de arroz para os 4, a mesma porção de feijão para os 4, a mesma porção de mistura, né, de carnes para os 4. Acabou. Aí ele teve que mudar o esquema dele de alimentação, né? Antes ele comia rodo. Tudo que tinha nas panelas ele enchia pro mês todo. Aí não, aí ele teve que mudar, aí ele teve que comer que nem gente. Porque a trouxa não estava mais disposta a bancar marmão de folgado. Então, ele não gosta dos meus filhos. Então, né? Ele passou a não gostar dos meus filhos quando ele perdeu as mordomias dele. Quando ele perdeu as mordomias dele, nossa, acabou. Acabou. Mas enquanto ele tinha todas as mordomias, tudo bonitinho, meus filhos eram até filho. Ele até chamava meus filhos de filho. Ô filho, não sei o que, ô filho. Agora, no dia que ele parou de ter mordomias, meus filhos viraram vilão. Porque meus filhos começaram a tirar as mordomias dele. Meus filhos continuaram tendo alguma coisa no final de semana, tudo. Ele não. Ele? Não sou trouxa de homem. Não sou. Eu me deixo ser trouxa até tal ponto. Agora, eu não sou trouxa de homem nenhum, não. Então, esse cara começou a perder muito de mim. Aí, vamos lá. Vocês lembram da história, o que ele fez comigo em relação à empresa? Segundo o que ele disse pra todo mundo, né? Foi por causa do relacionamento, por conta dos filhos dela, que eu não gostava dos filhos dela. O que tem a ver? Os meus filhos,
o relacionamento com a empresa e o dinheiro que eu recebia da empresa? Tá aí a resposta para vocês. Tá aí a resposta para vocês. Dinheiro. Sempre foi dinheiro. Esse homem é doente por dinheiro. É a única coisa que ele pensa na vida dele. É em fazer muito dinheiro e guardar. Guardar. Pagar alguém? Não. Comprar a própria comida? Não. 50 anos nas costas ele come na casa da mãe, na casa dos primos, na casa dos tios, na casa dos amigos. Ele compra a própria comida? Não. Nas trilhas, que é o trabalho dele, ele se aproveita e come dos outros, dos clientes. Vocês acham que um homem que não tem a capacidade de comprar o que vai comer, ele teria capacidade de pagar um funcionário? Não. Eu, na verdade, não era nem funcionária. Eu era sócia. Por isso que ele me deu o golpe. Não sou mais sócia. Não sou. Acabou. Me tirou de tudo. Vocês acham que ele queria continuar me pagando? Nunca. Há meses esse homem estava incomodado de me pagar. Me mandava fazer as coisas. Ah, vai lá, resolve isso. Vai lá, resolve aquilo. Vai lá, pesquisa sobre isso. Vai lá e não sei o quê. Mas pagar, ele já estava incomodado. Há muito tempo eu tava vendo que esse cara ia me dar um golpe. Porque há muito tempo eu tava percebendo, ele tá incomodado. Ele fica procurando uma coisa aqui, uma coisa ali. Há muito tempo. Então o problema dele sempre foi uma coisa, dinheiro. Eu lembro que no início ele falava pra mim que ele tomava café na mãe dele, na mãe dele, antes de me conhecer, né? Café da manhã na mãe dele, almoço na casa da ex e janta também, café da tarde na casa da ex. E a ex, depois que ele comesse, né? Ele dava um jeito de levar a ex pra casa dele, só pra ele comer a ex também, né? Vocês entendem? E depois ele levava a ex embora. A coitada da ex ia pra casa dele, cuidava de plantação na casa dele, levava comida e cozinhava na casa dele, faxinava a casa dele, era usada por ele e descartada. Vocês têm noção? Só isso. E ele fez isso com uma outra ex também, com duas outras ex também. Teve uma moça que ele me falou que ela tinha, parece que 2 filhos gêmeos, eu acho, uma coisa assim. Ele fez a mesma coisa. E pelo que eu entendi, ele nem apresentou essa coitada pra família dele, porque ele não queria se envolver, né? Nunca que ele vai querer cuidar dos filhos dos outros. Ele não quis ter filho dele. Ah, por que ele não quis ter filhos? Por que ele não quis casar? Tá aí, gente. Tá aí a resposta. Todo mundo sempre sempre me perguntando por que ele nunca quis ter filho, por que ele nunca quis casar. Ele falava pra mim e fala pra todo mundo: ah, não, porque eu não gosto de criança, porque criança dá muito trabalho, porque tira, como foi? A gente não consegue passear e não sei o que, essas coisas. Não. Se o cara não tem coragem de comprar a comida que vai comer, vocês acham que ele vai ter a capacidade de comprar fralda pra um bebê? A gata vai bater nas minhas gatas. Nossa, mano, mas é folgada, velho. Desce daí. Bater nas minhas filhas. Ô, Jesus. Então, você é folgada, viu? Então, se o cara ele não tem capacidade, sabe, com 50 anos ele não compra a própria comida, vocês acham que ele vai ter condições de ter um filho? De ter uma esposa? Vocês acham que ele iria comprar um mods para uma esposa? Então tá aí, gente, a resposta. Quando ele vai fazer, que ele vai atrás de trilhas. Quando ele vai atrás de trilhas novas, vocês acham que ele gasta do bolso dele? Ele não vai atrás de nenhuma trilha se o dinheiro que tiver que ser gasto seja dele. Dinheiro para comer,
dinheiro do combustível, o veículo dele não usa nada, nada dele para economizar. Ele vai atrás dos outros, de qualquer pessoa. Tem um carro? Tem uma moto? Vamos lá comigo. Ai, fulano, não sei o que. Vamos lá pra você me ajudar. Cacete, é para economizar. Só contar uma das últimas histórias. Eu conheci ele, ele tava montando um carro, né? Nisso ele investiu para montar um carro, uma Pajero, uma bonita Pajero, uma grandona Pajero. E levou mais 2 anos para essa Pajero ficar pronta. Quando enfim ficou pronta, esse cara não queria de jeito nenhum levar essa Pajero para casa. E continuou deixando lá no mecânico. E aí todo mundo falando, ô meu filho, você tem que pegar esse carro, e não sei o que, não sei o que. E ele só enrolando. Até que ele falou que um dos funcionários, né, xingou ainda o funcionário. Ah, o filho do fulano tá pegando meu carro e tá saindo com o meu carro pra fora. Tipo assim, tá andando com o meu carro. Ficou louco. Aí ele teve que levar o carro. Tipo assim, ele foi obrigado, né? Porque o rapaz tava usando o carro dele. Então aí ele foi obrigado a ter que levar o carro dele pra casa. Levou. Começou, aí foi incrível, né? Tipo assim, ele acabou de levar o carro, a moto dele deu problema. Ele tinha uma moto toda arrebentada. A moto dele deu problema e ele não tava conseguindo arrumar. Na verdade, não tava nem conseguindo arrumar. Ele não quis gastar com isso. Não quis arrumar. E aí tava com o carro lá. Aí meio que ele foi obrigado, né, a ter que andar no carro dele. Começou a andar com o carro dele, a mãe dele teve um problema de saúde, mas mesmo assim ela teve que trabalhar mesmo com o problema de saúde dela. Vocês lembram que ele toma café da manhã todos os dias na casa da mãe? Almoça todos os dias na casa da mãe? Então, o que a mãe dele falou? A mãe dele tem um trabalho dela próximo do trabalho dele. O que a mãe dele pediu pra ele? Depois do seu café da manhã, vamos sair juntos, você me leva pro meu trabalho, né? Já que eu tenho que trabalhar, não tenho o que fazer, você me leva pro meu trabalho. Na volta eu volto com você. Eu acho que, gente, uma semana e meia que esse cara fez isso. Levou a mãe dele, como ele ia pra casa dela, né, pra tomar café, ia de carro, ele ia lá, tomava café de carro, ele ia de carro pra casa da mãe dele, tomava café da manhã, levava a mãe dele pro trabalho e ia pro trabalho dele. Todos os dias esse cara reclamava. Mas chegava falando um monte, porque tinha que estar levando a mãe dele no serviço. Aí eu só pensando comigo, eu falei, gente, ele tá incomodado de ter que estar ajudando a mãe dele. Tava revoltado. Tá. E aí eu fico pensando, às vezes até a coitada da mãe dele já devia ter posto combustível, alguma coisa assim, porque sabe que é o filho dela, né? Mas não sei, né? Eu tô achando. Mas beleza, ele tava incomodado de ter que estar levando a mãe dele no serviço. Quando do nada esse cara começa: ah, o carro tá com isso, o carro tá com aquilo, o carro tá com não sei o quê. Eu falei, quer ver que ele vai dar um jeito de não levar mais a mãe dele? Foi coisa tipo assim, de uma semana só, eu acho que ele levou a mãe dele. Ele tava incomodado. E aí daqui a pouco, num belo dia, esse cara vai trabalhar de bicicleta. Porque a moto tava quebrada e não queria arrumar. O carro tava lá e ele não queria mais levar a mãe dele. Foi trabalhar de bicicleta. E aí a conversa dele pra todo mundo: ah, o carro deu um problema, eu vou começar a andar de bicicleta agora. É muito melhor pra saúde. Nossa, meu Deus, quando eu escutava os áudios dele pra todo mundo, porque ele manda áudio o tempo todo pras pessoas, né? Pra todo mundo, o áudio desse cara era a mesma coisa. A minha saúde é outra. A minha saúde melhorou muito, porque agora todos os dias eu vou trabalhar de bicicleta, eu vou de bicicleta. Gente, que absurdo, a mãe dele precisando. Aí, nesse ano de 2024, a mãe dele tinha me chamado pro almoço de Dia das Mães, né? Que ela sempre faz lá alguma coisa. Fui com a família lá, todo mundo, a família, todo mundo falando, não, falando, cadê sua moto? Você tá com 2 motos boas e uma moto estragada. E o carro, grandão. 2 motos boas, de trilha, pra viajar, não sei o que, um baita de um carrão. E aí, o que tá acontecendo? Só tá de bicicleta agora, não sei o que.
A mãe dele falou no meio de todo mundo o que eu imaginava. Ela, o fulano agora tá indo trabalhar de bicicleta pra não me dar carona. Gente, mas eu olhei pra cara dele, ele não sabia onde enfiar a cara. Ele não sabia onde enfiar a cara, porque claro, né? Não é nem tanto a família, né? Mas era por mim, eu acho. A cara dele foi tipo, que coisa feia. Vocês têm noção? O nível da miséria de uma pessoa? A mãe dele, ele com 50 anos, a mãe dele sustenta ele até hoje. Na casa dele, a tonta da mulher sustentava ele. E quando alguém precisa dele, ele não faz nada pela pessoa. Não faz. Quando o carro dele tava bom, por isso que ele deu um jeito de falar que tava com problema, né? Claro que ele ia caçar. Todo mundo, porque ele incentiva todo mundo a fazer as trilhas de carona. Todo mundo vai de carona, todo mundo se ajuda, tudo muito lindo, né? E eu sempre falei, vamos arrumar um ônibus, um micro-ônibus, nem que seja de aluguel, né? A gente inclui esse valor pro pessoal, mas para ser o conforto de todo mundo. Só que claro que ele nunca vai querer pagar nada pra ninguém, e nem para um ônibus, tá? Pro motorista. Então, ele sempre incentiva a bendita da carona. Aí, claro, pô, meu filho, você tá de carro, você tem 2 motos, você pode muito bem ir no seu carro e começar a dar carona pro povo então, né? Já que você incentiva tanta carona. Deu? Carona pra alguém? As pessoas começando lá, pegando no pé dele. Meu filho, vai no seu carro, dá carona pro povo. E no seu carro cabe pelo menos umas 4 pessoas, se a Angélica não for, né? Cabe gente pra você levar no seu carro. Vai no seu carro tá bom, tá aí funcionando. Foi? Foi no carro? Não, nenhuma vez. Ou foi uma vez? Não, não foi. Eu acho que foi uma vez. De tanto que infernizaram ele, né? Mas nunca mais. Vocês acham que ele vai querer gastar o dele? Ele gasta dos outros. Eu não esqueço dele xingando o esposo de uma moça. Xingando! Essa moça, nossa, é uma das que faz lanche pra ele levar. Acho que deve ter dó dele, né? Ela faz lanche pra ele comer, né? E ela, quando ela vai no carro dela, ela passava lá e buscava ele. Deve fazer isso até hoje. Eu falo, gente, tem gente que, nossa, não enxerga não, quando tá sendo usada. E ela pegava com o carro dela e ia buscar ele na porta da casa. E aí, um dia, ela ia com o esposo dela e ela falou que o esposo dela disse que não poderia buscar ele na porta de casa, mas poderia ser um pouquinho, tipo assim, uns 15 minutos de distância, né, da casa, pra ele ir lá. Esse cara xingou tanto o marido dela, chamou ele de frouxo, de não sei o que, e de preguiça, e de fresco, porque não queria andar em estrada de terra, e não sei o que. Tipo assim, é obrigação, ele acha que é obrigação dos outros fazer as coisas por ele, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Ele não faz nada por ninguém, mas os outros têm obrigação. Na cabeça dele, as pessoas têm obrigação de fazer as coisas por ele, na hora dele, do jeito dele. Por quê? Ele tem o carro dele? Tem. Ele tem 2 motos boas na garagem? Tem. 2 motão, tá? 2 motão. Que pode andar na rua, que tem emplacamento, que tem documentação. O carro também, baita de um carrão. Que é caro pra cacete aquele carro. Montadinho, bonitinho. Tudo na garagem. Na garagem. Usa? Não usa. Usa pra ajudar alguém, mas nunca vai fazer algo por alguém, nunca na vida dele. As coisas vão ficar lá na garagem, mofando, apodrecendo. Vocês acreditam que quando as pessoas começaram, antes dele falar, né, que deu problema no carro, não tinha nem um mês que ele tava com esse carro. Aí ele já começou porque as pessoas estavam, todo mundo, né? Ai, dá carona pro povo, e vai de carro, e não sei o quê. As pessoas tudo lá em cima dele. E ele, sem saber explicar o porquê que ele não quer dar carona, por que ele não quer usar os veículos dele, ele começou a ir atrás de alguém pra vender o carro. Um dia ele pegou e falou pra mim. Um dia eu peguei ele no telefone com um amigo dele falando.
falando do carro, tipo assim, falando bem longe de mim, né? Pra eu não escutar, só que eu peguei e fui perto da janela pra eu escutar, porque eu vi esses negócios e falava, gente, eu ficava chocada. Aí eu fiquei escutando, tipo assim, escondidinho, né? Aí ele falando com um amigo dele, que é lá do Ribeirão Preto. Ele, ô fulano, meu carro é isso, meu carro é aquilo, meu carro não sei o que, pode ser seu e tal. Eu falei, gente, não tinha um mês que esse cara tava com carro. Aí eu não aguentei. Aí depois quando ele entrou, eu peguei e perguntei pra ele. Eu falei, você vai vender o carro? Você nem pegou o carro, você nem usou o carro, você vai vender? Aí ele, sem graça, né? Tipo, ele escutou. Aí ele, não, vou vender não. Você tá brincando. Se ele pagar bem, eu vendo. Aí depois, por outras, sei lá, umas 5 vezes eu escutei ele insistindo pro cara comprar o carro. Por quê? Pra guardar dinheiro. Simples. Na cabeça desse homem doente, só o que ele quer é guardar dinheiro. Ele não usufrui de bens. Ele só quer tudo guardado. Quando eu conheci ele me contou uma historinha que, meu Deus, quem escuta tem dó. Tem dó, né? Ele falava, ai, juntei dinheiro a minha vida toda pra comprar à vista a moto dos meus sonhos. A moto dos meus sonhos era pra comprar à vista essa moto. 17 mil reais. Ele comprou a moto, veio, acho que também do Ribeirão Preto, acho. A moto veio, chegou, ficou um dia na casa da mãe dele, no dia seguinte ele levou pra casa dele. Quando ele foi trabalhar, que ele voltou, alguém tinha roubado a moto. Não tinha nem passado pro nome dele, não tinha colocado seguro nem nada. Alguém entrou lá no terreno dele, que é todo aberto, abriu, invadiu a casa e levou a moto. Aí, claro, né, eu como muita gente fiquei, nossa, que dó, né, tadinho, tal, era o sonho dele comprar essa moto. Só que hoje, sabe o que eu falo? Eu já falei isso muito pra ele. Sabe por que você perdeu aquela moto? Aquilo ali foi resposta da tua miséria. Você passou anos da sua vida sem comer, sem viver, sem abençoar a vida de ninguém, sem fazer nada por ninguém, usando, consumindo todo mundo à sua volta para guardar dinheiro para comprar essa moto. Quando você comprou, o diabo pegou e levou. Quem acredita, acredita. Eu acredito em lei da atração. O cara atraiu miséria, mesquinharia a vida toda. Ele ia usufruir do que? Dos frutos dessa miséria toda? Não. Acabou, o diabo levou. Então é isso, gente, assim, esse eu acho que assim, é pra fechar esse vídeo, né, acho que já falei bastante coisa com vocês, 3 vídeos hoje, misericórdia, eu tô até com a garganta ruim, mas assim, eu precisava finalizar essa história com vocês. Sobre o canal, eu tenho que trabalhar, né, eu tenho que fazer a minha carreira, tenho que fazer a minha vida, fazer o meu sustento, tenho que ir atrás dos meus sonhos, dos meus planos, então por isso que eu tô sumida daqui, tá? Eu vim aqui pra finalizar essas 3 histórias. Com fé em Deus, eu não quero mais falar desse ser na minha vida. Graças a Deus, Deus tá cuidando de mim. Deus tá fazendo tantas coisas por mim, tá aparecendo trabalho pra mim. Eu tô tão feliz. Quem não acompanha, acompanha lá no meu Instagram que vocês vão ver, tá? Que eu tô postando tudo. Levei um golpe desse infeliz. O golpe mais miserável que eu podia imaginar que eu poderia me dar, mas tá bom. Deus sabe o que faz. Eu precisava também desse tempo, dessa temporada. Eu tinha muitas coisas pra aprender. Como vocês veem aí, eu mostrei pra vocês nesses vídeos tudo que eu aprendi, né? Muitas coisas eu aprendi com ele nesse tempo. Foram 3 anos de muito aprendizado. Coisas que eu vi o quanto que eu cresci, que eu amadureci nessa história. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não vão seguir esse infeliz. Não percam o tempo de vocês, porque ele criou um Instagram do zero, né? Porque eu acabei com o Instagram, acabei com o YouTube, só que os grupos eles estão lá, né? E é isso, o restante eu vou resolver na justiça. Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!